em majestosa sinfonia. Mas o que mais desejo ouvir é a canção dos redimidos, quando o perdido resgatado canta ele em alta voz. Este filho perdoado canta ele com amor. Nada mais vai preferir, tudo que ele quer ouvir é a canção do adorador. Deus ama ouvir os anjos quando cantam Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Cordeiro. Todos cantem harmonia, unidos erguem seus louvores ao grande eu sou. Aleluia, aleluia. As suas mãos perdem silêncio quando o filho perdoado se põe a louvar. E milhões de anjos ouvem este filho a cantar, remido estou. Mas o que mais desejo ouvir é a canção dos redimidos, quando o perdido resgatado canta ele em alta voz. Este filho perdoado canta ele com amor. Nada mais vai preferir, tudo que ele quer ouvir é a canção do adorador. Não são apenas melodias a chamar sua atenção, não são apenas belas frases que o levam a ouvir, mas um novo coração que resgatado canta Deus na adoração. Mas o que mais desejo ouvir é a canção dos redimidos, quando o perdido resgatado canta ele em alta voz. Este filho perdoado canta ele com amor. Nada mais vai preferir, tudo que ele quer ouvir é a canção do adorador. Santo, 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 Santo é o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Santo, 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 Santo é o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Você pode colocar em pé, querido? Já dá aí aquele boa noite para quem está pertinho de você aí, quem está à frente, atrás, nesse sentimento que nós estamos de celebração aqui, cantando ao Senhor, já celebrando a presença dEle aqui neste lugar, e juntos continuarmos declarando o nosso amor ao Senhor, e continuarmos declarando que o nome dEle nós queremos exaltar em todo o tempo. Ele é a razão, Ele é o motivo, amém? Adore ao Senhor assim. Se o amas, ergues tuas mãos. Se o amas, rende adoração. Se o amas, vem com alta voz, dá glória ao Senhor. Se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta o teu louvor.
todos juntos vamos celebrar com júbilo. Meu Deus incomparável, quero exaltá-lo, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, não me envergonharei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, Cristo, eu te exaltarei. Se o amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende adoração. Se o amas, vem com alta voz, dá glória ao Senhor. Se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta ao teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo. Meu Deus incomparável, quero exaltá-lo, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, não me envergonharei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, Cristo, eu te exaltarei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, não me envergonharei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, Cristo, eu te exaltarei. Só você cantando. Teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há E não me envergonharei. não me envergonharei, teu nome exaltarei, teu nome exaltarei, ao mundo anunciarei que não há outro, Cristo, eu te exaltarei. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, amém? Eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem,
Amém. Declare assim, só você. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está Sempre. em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Diga assim, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é possível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia, aleluia. Diz para quem está do seu lado assim: olha, nada é impossível para Jesus. Diz aí, nada é impossível para Jesus. A nossa certeza está nele, a nossa força está nele, porque o amor dele não falha em nenhum momento, amém? Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Fazes coopera para o meu bem. Bem, tudo
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez, declare isso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Porque tu és para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Olha, Deus ama você. Você crê nisso? Ah, eu sou amado de Deus, você também, não é? E essa é uma coisa deliciosa, porque o amor de Deus não falha. Pode sentar-se, querido. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. E eu queria aproveitar esse tempo para falar de algumas coisas importantes da igreja. Vem cá. Queria indicar alguns livros para você, do Carlos Alberto Bezerra, Uma Vida com Prioridades. Nos dias de hoje, se você não aprender a ter prioridades, você vai se perder, porque tem tanta coisa para fazer e tudo é urgente e importante. A gente tem que aprender o que é prioritário para poder dar valor na vida. Esse aqui é um outro livro que eu queria indicar, é Os Contrastes da Vida, escrito pelo Paulo Davi. Como é que está o Paulo Davi? Está ali. Ele está diferente hoje, né? Está de barba, né? Você imaginou, né? Eu estou fazendo uma campanha para ele tirar a barba, né? Que eu falei assim, careca e de barba branca fica horrível, né? Mas vem cá, Paulinho, deixa eu brincar com você aqui um pouquinho mais de perto. Ele sabe por que ele deixou a barba? Porque essa semana ele fez aniversário, né? E aí ele quis mostrar para a gente, está de barba branca. Chegou a idade, né? Chegou, né? Chegou a idade. Ele está chegando na melhor idade. Melhor idade, melhor idade. Queridos, vamos dar uma salva de palmas aqui para ele, de feliz aniversário. E eu queria parar tudo só para orar por você, tá? Querido Senhor, muito obrigado pela vida do Paulo Davi. Paulo Davi tem sido um servo teu tremendo aqui no meio da nossa igreja. Tem sido um pastor de almas, tem sido aquele que o Senhor deu dons especiais, não somente na área da música, ainda que ele o faça muito bem, mas especialmente no cuidado do coração das pessoas. Obrigado por ele ser amigo da gente. Obrigado, Senhor, porque ele é teu servo. Que o Senhor se revela a ele com autoridade e poder. E nesse novo ano de vida que o Senhor dá a ele, ó Pai, trabalha os sonhos que estão no coração dele, da sua esposa, dos seus filhos, de tal maneira que eles vejam a boa mão do Senhor sobre eles. É aquilo que agradecemos em nome de Jesus e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, viu, querido, tá? Mas eu ia falar do livrinho dele, Contrastes da Vida. Esse é um livro que ele escreveu num momento difícil, quando ele estava vivendo, né, a passagem, a morte do seu papai. E ele vai falando sobre esses contrastes que estão no coração da gente no meio da vida. É um livro bem interessante e você vai poder conhecer a palavra de Deus e a alma desse pastor. Terceiro livro que eu queria indicar para você é Em Guarda. Defenda a fé cristã com razão e precisão.
Esse é um livro que fala a respeito de seitas, heresias, coisas que estão aqui no dia a dia da vida da gente, que a gente precisa ter firmeza na palavra de Deus. Mas há alguns outros assuntos que eu queria lembrar aos irmãos. Primeiro, dia 1º de agosto é o dia da visão aqui na nossa igreja. Você está convidado nesse sábado de manhã, dia 1º de agosto, para um encontro diferente. A gente começa com o café da manhã, um café comunitário. A gente prepara aqui na igreja o leite, o café, o chá, e você traz de casa alguma coisa para a gente comer juntos. Coloca sobre a mesa e a gente vai compartilhando. Então tem um tempo de comunhão, de compartilhar ali. Depois a gente vem aqui para o templo, tem uma mensagem de desafio sobre o futuro, o que a gente vai fazer. Depois algumas metas que já foram alcançadas, outras que precisam ser alcançadas. E no final tem uma surpresa. Aí eu não posso falar, daí você tem que vir aqui para conhecer. Então 1º de agosto, sábado, marca essa data e esteja aqui conosco. Toda a igreja está convidada. E queria de uma maneira especial desafiar todo mundo que lidera a célula, todo mundo que está à frente de um ministério, todo mundo que está discipulando alguém, porque tem tanta coisa preciosa que você precisa saber que está acontecendo aqui. Nos dias 15 e 16 de agosto, nós vamos ter uma Assembleia Geral Extraordinária para a realização do plebiscito pastoral. A cada 3 anos, todos nós, pastores, colocamos o nosso cargo à disposição. E a igreja precisa dizer se quer ou não que continuemos na função pastoral na igreja. Então é uma Assembleia para nós muito importante. E ela tem um quórum mínimo, um quórum alto, grande. Então nós precisamos que você esteja aqui nesse fim de semana. Nós vamos tentar fazer a assembleia em 4 ocasiões. Vamos tentar fazer no sábado, dia 15, às 19h30, no culto que temos aqui no sábado à noite. Se nós tivermos esse quórum, vamos tentar abrir a assembleia e fazer a primeira votação. Vamos tentar fazer a segunda votação no culto das 9 horas da manhã de domingo. Depois a terceira votação no culto das 11 da manhã. E a quarta votação no culto das 19 horas. Sempre lembrando que para poder acontecer uma dessas votações, ou todas elas, é preciso que tenha presente naquele instante o quórum mínimo, para ser aberta ou reaberta a assembleia. Então nós estamos testando esse novo estilo, porque com a mudança que houve na igreja, a gente não sabe exatamente como fazer. Antigamente a gente tinha já o nosso jeitão de fazer, mas com os vários cultos, nós estamos agora tentando aprender a fazer. Outra coisa que eu queria desafiar você é não perder o congresso de encorajamento da família, nos dias 28 e 29 de agosto, começando no dia 27 à noite, sexta e sábado. Nós vamos ter aqui um congresso da cidade sobre família, falando a respeito da visão de Deus para a família. Olha, vai ter muita gente boa ministrando para a gente aqui. Vai estar aqui o pastor Paulo Mazzoni, de Minas Gerais, o procurador da República Guilherme Shelby, de Brasília, o pastor Hernandes Dias Lopes, de São Paulo, um dos maiores pregadores da atualidade. Nós vamos ter aqui o pastor Miguel Paiper, Luiz Magalhães, Márcio Martins, Pio Carvalho, Eduardo Zdrujewski, Bispo João Carlos da Igreja Metodista, pastor Roberto Silvado, Emanuel Siqueira, João Maria, Nelson Braido. São pregadores assim que você não pode perder, vão estar ministrando oficinas, vão estar trabalhando aqui conosco. Agora, esse é um congresso da cidade, nós vamos estar hospedando aqui na igreja. Então você precisa fazer a sua inscrição, porque eles já estão fazendo inscrição nas suas igrejas. E quando chegar naquele número limite para a gente poder fazer os congressos, o número que comporte as oficinas, os locais que nós temos, serão encerradas as inscrições. Então, se você deseja fazer parte desse congresso, na saída tem um pessoal lá da área de casais que está nos ajudando a fazer as inscrições. Você pode se inscrever, mas não deixa para o final, senão nós vamos estar hospedando e vamos perder a bênção, porque vai estar lotado, porque a gente tem um número certo para cada oficina,
que são o tamanho das salas, e todo mundo tem que participar das oficinas. Então, de repente, lotou, não tem mais, eles vão encerrar as inscrições, tá certo? Então fica aí esse desafio para você. Você sabe o que tem acontecido lá em Francisco Beltrão? Lá em Francisco Beltrão teve os tornados lá, aquela ventania toda arrebentou a cidade, e com isso nós estamos nos mobilizando para ir ajudar lá. Então, nesse próximo fim de semana, está saindo daqui da igreja 2 caminhões, um caminhão que vai levar material de construção, um outro caminhão que vai levar as doações, leite, roupas, colchões. Disseram que estão precisando de muitos colchões lá. E um grupo de 14 homens que vão essa semana, sexta-feira, para passar o fim de semana lá, reconstruindo uma casa de um irmão nosso que ficou acabada. Não sei se tem as fotos aí para você ver. Hoje de manhã tinha, esqueceram das minhas fotos lá, acho que mudou o operador, tá? E a casa ficou destruída, não tem telhado, as paredes caíram. Então o grupo está indo, esses primeiros 14 estão indo nessa semana para reconstruir aquela casa. E na semana seguinte vai ter um outro grupo saindo daqui da igreja junto com a juventude para fazer a mesma coisa. Então sexta, sábado e domingo dessa semana, 14, já está fechado esse grupo, mas ainda existem algumas poucas vagas para quem queira trabalhar mesmo na reconstrução, ir lá, sentar tijolo, carpintaria, elétrica, etc., no dia 31. Então, se você quiser participar, você pode se inscrever lá fora, no estande da integração com o irmão Moisés, dizendo: olha, eu gostaria de ir a Francisco Beltrão. E essas 2 semanas a gente está recebendo todo tipo de doação. Tem um colchão lá, traz aqui para a igreja, tá? Tem roupa, vai lá, faz uma limpeza no armário, traz aqui para a igreja. Tem alimento, leite, a gente está precisando de leite, então traz leite para cá. A gente quer lotar o caminhão de doações, e mais um outro com material de construção. Você tem material de construção, porta, janela, tem tijolos, tem cimento, o que você puder. A gente pensou em comprar lá, tá? Mas a gente sabe que quando tem essas calamidades, o preço dessas coisas na região dispara. Então, como a gente conseguiu um caminhão, a gente disse assim: vamos levar daqui, né? E a gente pode fazer mais. Então, você tem alguma coisa lá parada, doa, para a gente poder fazer essa obra de amor lá, reconstruir o que for possível reconstruir. Nossa, falei demais hoje, hein? Misericórdia. Tem aqui mais alguns assuntos, 3. Primeiro deles é que esse grupo que está ali bonito, lá, dá uma cena aí, ó. O Celebrai vai estar fazendo um dia de comunhão no dia 15 de agosto, lá na chácara. Onde é que é a chácara? Vereda das Araucárias, tá? E eles vão estar lá passando o dia inteiro, das 10 às 18 horas, com o almoço incluído. E é um dia para brincar, um dia para fazer um piquenique. O almoço está lá já incluído, todas as dependências, piscina aquecida, tudo vai estar à disposição. Você paga R$50 o adulto, 25 até criança de 6 a 10 anos, de 0 a 5 é livre, não tem preço. E é um dia de comunhão, um dia de estar junto com o povo de Deus ali. Vai ser uma coisa bem gostosa. Dois outros assuntos. Lá fora tem um estande da juventude. A juventude vai estar fazendo um acampamento a semana que vem, e eles têm 35 jovens que não conseguiram completar o pagamento. O pagamento é de R$230 para passar o fim de semana num acampamento. Alguns conseguiram pagar 100, outros pagaram 150, outros pagaram 130. Todo mundo fez o seu máximo e não conseguiu. E aí eles pediram para a gente se alguém não quer adotar, não é? Algum desses jovens e dar uma oferta para ele poder completar o seu pagamento. Então, se você quiser ou puder ajudar, lá fora tem um estande, você diz: olha, eu posso contribuir com tanto. Quem é que está aí na dependência desse tanto? Vai lá e zero, diz assim: estou dando esse presente para o João, para o Pedro, e assim por diante. E a gente vai estar abençoando esses meninos que não conseguiram levantar os recursos.
Último assunto. Hoje eu falei demais, hein, Paulinho? Como é que tá? Hoje tá feio, hein? Você precisa me ajudar, viu? Você vai me... tá vendo? Ele disse assim que ele cortou e eu aceitei tudo de volta. Tá bom, né? Tá, levei bronca agora, né? Bom, esse aqui é um assunto que muito, muito sensível. Tem uma família aqui da nossa igreja, eles são obreiros de Deus, são ministros do Evangelho, lá no norte do país. E essa senhora teve uma enfermidade grave lá no norte do país e não tinha estrutura para atendê-la. E aí eles ficaram numa situação muito difícil, ou alugavam uma UTI dessas de avião que traz para um centro maior, ou ela morreria lá. Então eles decidiram alugar uma UTI, desses aviões UTI, para poder vir para cá. Isso custou R$50 mil. Eles assinaram um compromisso de pagar isso em 10 vezes, 10 parcelas de 5 mil. Já conseguiram pagar 3 dessas parcelas. Mas conversaram com a gente se a gente não podia pedir para alguém que desejasse no coração, sentisse o desejo de ajudar com alguma coisa para esse propósito, tá? Se você sentir no seu coração o desejo de fazer alguma ajuda, tá? Alguma, não sei o que, tá? Você coloca lá, Fred, tá? O Fred é o filho desse casal que é membro da nossa igreja. É um que participa do teatro, um grandão, bem grande assim, né? Meio gordo, loiro assim, né? Faz do teatro, está lá trabalhando com as crianças e tal. Ele é muito querido, muita gente o conhece, e é a família dele que está passando isso. Seus pais são pastores lá no norte do país e estão vivendo esse momento. Graças a Deus a mamãe ficou boa, louvado seja Deus, né? Mas eles estão agora lutando para pagar esses valores. Então, se alguém sentir no coração de dar uma oferta, sei lá quanto, R$5, 10, 20, 50, 100, aquilo que Deus colocar no seu coração, ponha no envelope, Fred, tá? E esse dinheiro vai ser dado para a família dele. A igreja já ajudou numa das parcelas, a gente está vendo se pode ajudar em algumas outras, mas é uma quantia muito grande para aquilo que aquela família ganha. Então é bem difícil o que está acontecendo. Fica aqui o desafio, e isso faz parte de sermos povo de Deus e igreja do Senhor Jesus. A gente está junto lá em Francisco Beltrão, aqui com a juventude, onde for, porque nós queremos servir a Deus. Esse é o momento quando a gente celebra a Deus com os nossos recursos financeiros. Isso é um privilégio. Eu acho que Deus, na sua sabedoria, Ele ensina coisas tremendas. Deus podia fazer tudo sozinho, tudo, mas Ele nos chama para sermos cooperadores da sua obra. Ele podia mandar os seus anjos para pregar o Evangelho, mas Ele me chama a mim e a você para sermos aqueles que vamos ser cooperadores da obra de Deus e anunciamos a palavra de Deus. Ele podia ter o louvor dos anjos no céu, que eu acho que é muito bonito, estou esperando para ver, não é? Aquele coro de anjos, e é tanta coisa especial que eu nem consigo imaginar, mas Ele convida vocês para serem adoradores do Senhor e nos ajudarem a adorar. E Ele nos convida a participarmos também financeiramente da obra dEle. E é uma coisa bonita, porque quando a gente aprende a repartir, a gente está aprendendo a viver aquilo que Deus tem feito conosco. Jesus disse: o Pai decidiu dar a vocês o seu reino. Tudo quanto Deus tem no céu, na terra, debaixo da terra, em toda a eternidade, Ele dividiu conosco, porque Ele nos amou de uma maneira que a gente não pode nem imaginar. Então, se você entende isso, vive isso com alegria no seu coração, esse é o seu tempo de cooperar, de dar o seu dízimo, a sua oferta alçada, de fazer esse repartir do pouco e do muito, para a glória de Deus. Você pode se colocar em pé, querido? Aí ergue a sua poltrona, que fica mais fácil o pessoal passar, enquanto a gente canta e adora junto. E aí nesse tempo a gente vai celebrar o Senhor. Amém.
para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra-te. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar o teu grandioso amor por mim, amém. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, mas a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Aleluia! Por Senhor ser a certeza da nossa vida e aquilo que nós cremos que o Senhor pode fazer com a gente o tempo inteiro, que são os milagres na nossa vida. A gente já cantou que nada é impossível. Cantamos que o teu amor não falha e declaramos assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, levo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Sua paz, largo tudo pra Te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia. Agora tem um motivo para você aplaudir mais. Está aqui, não é? Alguns irmãos estão aqui, me mandaram esse recadinho agora. Quero agradecer a Deus pelo livramento dos meus filhos, do tornado de Francisco Beltrão. Meu neto de 2 anos e minha nora estavam lá, e foi um milagre do Senhor e livramento na vida deles. Estão aqui agora. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Você pode sentar-se, querido. E eu queria meditar com vocês nessa noite. Comecei a estudar a palavra de Deus nessa manhã sobre um assunto que Deus colocou no meu coração a semana passada. Na semana passada eu estava lendo um livro do Bill Hybels, onde ele era questionado por um amigo de infância. Olha, depois de muitos anos que eles não se encontravam, aquele amigo de infância, aquele colega de infância disse: diz para mim o segredo do teu sucesso, né? Você é um dos pregadores mais influentes dos Estados Unidos, seu ministério alcança o mundo todo, qual é o segredo do seu sucesso? E aí o Bill Hybels, com aquela simplicidade dele, disse assim: é o sussurro de Deus no meu ouvido, porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus e a fazer a vontade dEle. Esse é o sucesso na nossa vida, ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade no dia a dia da nossa vida. E aquela expressão do sussurro de Deus ficou na minha mente, sabe aquela coisa que vai ficando, e aí eu fui meditando na palavra de Deus, e me lembrei da experiência do profeta Elias. E hoje pela manhã, olhando para os capítulos 18 e 19 de 1 Reis, nós aprendemos o que impede alguém de ouvir o sussurro de Deus. Por que algumas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Por que a gente não consegue, algumas pessoas não conseguem discernir a vontade de Deus? E a gente aprendeu hoje pela manhã algumas das razões que impedem isso. E agora à noite eu queria falar
sobre a segunda parte dessa mensagem, que fala como Deus sussurra no nosso coração. Deus fala, mas como é que Ele fala? E eu sei que eu não vou esgotar esse assunto, porque a Bíblia fala que Deus fala de muitas maneiras. Então Ele tem uma criatividade incrível para poder colocar sua voz no nosso coração, mas também está escrito no livro de Hebreus que agora Ele fala através do seu Filho Jesus a nossa vida, e Ele é o revelador da vontade de Deus. Mas eu quero olhar algumas das expressões do falar de Deus que estão contidas nesses 2 capítulos do livro de Reis. Como Deus falava ao coração de Elias, como Deus falava ao coração do povo, de que maneiras o Espírito de Deus se revela a nós, para a gente prestar atenção na nossa vida e poder discernir o falar de Deus. Primeiro texto que eu quero ler com vocês está em 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Se você deixar a sua Bíblia aberta nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis, nós vamos pensar vários versículos desse contexto para ver como Deus falava e como Deus fala ainda com a gente. Primeiro versículo, 1 Reis 18, verso 1 diz assim: e depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. A primeira maneira como o Espírito Santo fala conosco, como Deus sussurra no nosso coração, é através do Espírito dele falando ao nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, se você é um servo do Senhor Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus garante para a gente que o Espírito de Deus vai testificar ao nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz também que antes da gente se converter, quando a gente está nesse processo de ser trabalhado por Deus para fazer uma entrega da vida, da alma, do futuro, do presente, do passado nas mãos do Senhor, o Espírito de Deus vai falando ao nosso espírito e vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e Ele vai batendo na nossa alma com a palavra dele, de tal maneira que a gente vai sentindo que Deus tem uma mensagem para nós. É interessante, você vem, por exemplo, ao culto, tá? Um pregador, eu ou qualquer outro, vai pregar um sermão lá de quantos minutos, mas às vezes é uma palavra que o pregador fala, às vezes é uma frase, não é verdade isso? E de repente lá dentro da alma você sentiu, esse negócio é para mim. Olha, foi a palavra de Deus ao meu coração. O que é isso? É a voz do Espírito, que aplica a mensagem que está sendo proferida, e a gente sabe que não é para outra pessoa, é para a gente. Às vezes você está lá na sua casa, está lá fazendo as suas coisas, e de repente vem aquele sentimento de Deus dentro da alma, e esse sentimento de Deus você tem convicção: o Senhor falou comigo. Às vezes a gente tem muitas dúvidas quando o Espírito Santo fala conosco, porque a gente fica pensando assim, qualquer ser humano vai pensar assim: isso é coisa da minha cabeça ou foi Deus mesmo? Não é verdade? Você já não pensou assim? Será que esse negócio é coisa da minha cabeça? Porque é uma coisa tão íntima, tão subjetiva, que às vezes a gente fica meio perdido. Mas graças a Deus, porque essa não é a única maneira de falar. Mas graças a Deus, porque quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente aprende a discernir essa voz do Senhor no nosso coração. Agora, existem maneiras extraordinárias de Deus fazer isso, convicções que a gente sabe que veio do Senhor. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava pregando num culto, logo no começo do meu ministério,
E de repente eu estava pregando, e a gente, quando está pregando, a gente está olhando para todo mundo, a gente não está olhando para uma pessoa ou para outra. A gente é capaz de identificar uma pessoa ou outra, mas a gente está olhando para a multidão, não está fixado, estou falando com você, não, estou falando com todo mundo. E de repente eu estava lá, cheguei na hora do sermão, assumi o púlpito e fui fazer a primeira oração no culto. E quando eu olhei o auditório assim, antes de fazer a primeira oração, Deus me falou assim, lá dentro da minha alma, disse assim: aquela moça, aquela senhora que está ali está endemoniada, você vai repreender aquele demônio e ela vai ficar liberta hoje. Que coisa estranha, que eu ia fazer a primeira oração, e aí eu falei: Senhor, que negócio é esse? E a voz do Senhor na minha alma, aquilo ficou lá, eu preguei, dirigi o culto, e a coisa foi caminhando, quando terminou o culto, eu saí, segurei aquela senhora e disse: eu quero orar com você hoje. E aquela senhora disse: não, eu estou com pressa. Eu falei: não vai não, agora eu vou orar com a senhora, hoje só não sai daqui, eu vou orar. E aí oramos, aquela mulher caiu lá, endemoniada, foi liberta, se converteu, foi batizada, é membro da igreja até hoje. Deus fez uma obra tremenda ali. Deus fala. Não é todo dia que eu estou pregando, tá? Que eu olho aí, ó, tem um endemoniado lá. Não é assim não, tá? Mas tem momentos na nossa vida que a gente sente a convicção do Espírito. Deus fala todo dia conosco, Ele mostra, Ele fala com o seu Espírito no nosso coração, mas há momentos especiais que o Senhor incomoda a nossa vida e a gente sabe, a gente tem a certeza de que o Senhor está falando conosco. Essa é a voz do Espírito. Às vezes a gente fica em dúvida, como eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Mas aí a gente vai aprendendo a discernir a voz do Senhor na nossa vida. Eu costumo dizer que se a minha esposa pegar o telefone, mudar o jeito de falar e tentar me passar um trote, na segunda palavra eu vou dizer: para com isso, mulher, está pensando que vai me enrolar? Eu conheço a tua voz. E assim é na nossa intimidade com Deus. Quanto mais intimidade a gente vive com o Senhor, mais nós somos capazes de ouvir e discernir. Essa é a voz do Espírito no nosso coração. Mas quanto menos intimidade a gente tem, a gente fica olhando: será que é a voz do Senhor? Será que não é a voz do Senhor? Então, lembra, a primeira maneira que Deus gosta de falar com os seus servos é através do seu Espírito Santo falando ao coração da gente. Não tem uma voz, não tem um raio, não tem um trovão, não tem um barulho estranho, não tem uma visão, simplesmente o Espírito falando aqui dentro da gente. E é interessante isso, porque a gente pode discernir o pecado, porque o Espírito Santo diz: sai daí rapaz, isso aí é pecado. A gente pode discernir o que a gente tem que fazer, porque Deus vai dizer: olha, te escolhi para abençoar aquela pessoa, vai lá e abençoa. Porque é a voz do Espírito dentro da gente. Não é verdade isso? A gente não sente isso? Esse falar de Deus. Elias ouviu a voz do Senhor e ele foi dar aquela mensagem que Deus havia dado para ele. E esse era o falar do Espírito Santo na sua alma. A segunda maneira como Deus fala conosco, diz aí o verso 18, do capítulo 18 de 1 Reis: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Aqui essa história está contando a luta que houve entre Elias e os 450 profetas de Baal. E quando ele se encontrou com o rei Acabe, que era o patrocinador do culto a Baal, ele deu um recado do Senhor, dizendo: olha, Deus quer fazer um teste. Se Deus é Deus, Ele vai derramar fogo dos céus. Se Baal é Deus, Baal vai derramar fogo dos céus. E quando ele se encontra com Elias, antes de ouvir esse recado, Acabe diz assim: é você mesmo, o perturbador de Israel. E ele diz: eu não sou perturbador de Israel não, perturbador de Israel é você,
porque não tem ouvido a voz de Deus através da sua palavra. Segunda maneira como Deus fala conosco é através da palavra dele. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui conversar com um marido que estava em adultério, e ele estava pensando: o que eu devo fazer? Fico com a amante ou fico com a minha esposa? E ele veio conversar comigo porque ele queria saber a vontade de Deus. Pastor, revela para mim a vontade de Deus. E o pior é que o homem se dizia crente. Eu falei para ele assim: meu filho, ninguém tem que revelar para você a vontade de Deus, porque a vontade de Deus já foi revelada nas Escrituras. A palavra de Deus diz isso. Sim, mas eu não senti Deus falar comigo ainda. Aí eu virei para ele e falei assim: não tem problema, você vai sentir logo. Eu vou orar para você, para Deus quebrar tuas pernas, te jogar num buraco, para você sentir que Ele está pesando a sua mão. É isso que você quer? Ele falou: não, pastor, não é isso não, joga maldição em cima de mim. Eu não, você que está amaldiçoando a tua vida. Segunda maneira como Deus fala é a palavra de Deus. E essa é uma coisa muito importante para a gente entender. Nenhuma voz do Espírito contradiz a palavra de Deus. Nenhuma profecia contradiz a palavra de Deus. Nenhum sentimento contradiz a palavra de Deus. Por quê? Porque o ouvir do Espírito na nossa alma, ele é subjetivo. E às vezes eu posso me confundir, é verdade, porque eu estou ouvindo as vozes da minha alma, e às vezes o meu espírito, a minha paixão, o meu medo falam é mais alto do que a voz do Espírito dentro de mim. Por isso eu preciso ter a palavra de Deus, e preciso julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que se você ouvir, lá ele está falando lá na igreja, se alguém trouxer uma profecia, vocês julguem esta profecia. Julguem como? À luz da palavra de Deus. Se essa verdade, essa palavra, esse sermão, essa mensagem, essa opinião para a minha vida, ela confere com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque, querido, se não conferir, pode ter certeza, não veio de Deus. Agora, há muita coisa que Deus vai falar para a gente, que está na Bíblia, e Ele vai dizer: leia a Bíblia, que você vai ter a resposta, sobre como agir, de que maneira fazer. E aí quando a gente começa a folhear a palavra de Deus, Deus começa a fazer com que determinados versículos da Bíblia, porque Deus é tão bom, que Ele nos ajuda a descobrir na Bíblia, os textos que a gente precisa ler, chega na mão da gente. E a hora que a gente está lendo, parece que o texto da Bíblia faz chum, já viu isso? Parece que brilha assim, você olha, opa, o que é isso? A palavra de Deus, dando luz para a gente, iluminando o nosso caminho. Aí você recebe lá no WhatsApp um versículo, esse era o que eu precisava hoje. Não é verdade isso? Deus está agindo, mas Ele coloca a sua palavra. E sabe, toda vez que a gente se afasta da palavra de Deus, a gente se torna perturbador da vida, para nós mesmos e para os outros que estão à nossa volta. É por isso que Elias vai dizer: perturbador de Israel não sou eu não, perturbador de Israel é você, que está desviando-se da palavra de Deus. Querido, toda vez que a gente se desvia da palavra de Deus, há confusão na nossa vida, porque o pecado gera destruição e sofrimento. O profeta Jeremias escreveu assim: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Os pecados da gente, eles não apenas fazem separação entre nós e Deus, mas eles machucam a nossa vida. E às vezes a gente fica pensando: por que Deus não me aceita? Outro dia alguém me escreveu um e-mail dizendo assim: minha vida está assim, está acontecendo isso, aquilo outro. Estava falando de pecado,
e disse assim: tem lugar para mim na igreja? Claro, tem lugar para você na igreja, tem lugar para você na casa de Deus, mas isso não significa que Deus abençoa o pecado. Se você não quer largar o seu pecado, você pode ficar na casa de Deus, mas a bênção de Deus não vai ser derramada sobre você. Você pode até sentir o desejo de louvar a Deus, mas esse louvor é da boca para fora, se você não estiver disposto a colocar em prática a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Se você diz que ama a Deus e não é capaz de guardar a palavra de Deus no seu coração, tem alguma coisa errada com o teu amor. É isso que a Bíblia está colocando para a gente. Então, primeira maneira como o Espírito Santo fala, é o nosso coração. Segunda maneira, é um teste objetivo. Eu digo que a voz do Espírito é subjetiva, a voz da palavra é objetiva. Eu vou lá e vou ler, está escrito assim, o Senhor está falando conosco. Terceira maneira como o Senhor fala conosco, verso 21 do capítulo 18, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Todo esse texto fala da atuação de Elias como profeta de Deus, afirmando a vontade do Senhor para todo o povo. Ele era o enviado de Deus, que gritava a palavra de Deus, que eles não conseguiam ouvir nos seus corações. É interessante isso, porque Deus começa falando conosco através do seu Espírito. Pode ter certeza que quando alguém se converte, vem aqui num apelo, ou quando alguém atende a voz do Espírito aqui num culto, não foi a primeira vez que Deus estava falando com ele. Eu não tenho dúvida disso, porque um pai não manda recado, ele fala. Então ele está falando de uma maneira, está falando de outra, está falando de outra, está falando de outra, mas uma das maneiras que Deus usa para falar, são os seus profetas. Quando aquelas pessoas anunciam de alguma maneira, ou a palavra de Deus, ou a mensagem de Deus para o nosso coração, de uma maneira audível, e que a gente sabe que Deus está falando conosco. É interessante isso, porque a voz do Espírito é subjetiva, e às vezes eu posso ficar em dúvida: será que isso é palavra de Deus para mim? Eu posso pegar a Bíblia, não é? E começo a ler e eu sinto: será que eu entendi direito? Será que eu estou interpretando certo? E aí de repente Deus usa uma pessoa. Você vem num culto e o Espírito Santo de Deus usa o pregador, e como eu falei, quem sabe uma frase, uma palavra ou uma mensagem inteira, e você sente aquilo que Deus está falando no meu coração, aquilo que eu li na palavra, está sendo dito agora pela boca do pastor. Ou quem sabe você está andando pelo caminho e o Espírito de Deus vai usar a boca de alguém. Eu me lembro que na nossa célula, nós estávamos orando pela conversão de uma pessoa, e essa pessoa estava vivendo um tempo difícil, de luta dentro da família, mas ela tinha muita dificuldade de entender esses processos de Deus, de entrega, de falar de Deus, e ela passou um dia inteiro chorando na presença do Senhor. Chorou e disse: Senhor, será que o Senhor me ouviu? Será que o Senhor está entendendo o que está acontecendo comigo? E ela saiu para ir no cabeleireiro, era uma senhora, ela saiu para ir no cabeleireiro, algumas quadras da sua casa, começou a caminhar, uma jovem, uma moça, começou a caminhar do lado dela, ela, mais uma senhora mais idosa, andava um pouquinho mais devagar, essa jovem foi passando na frente dela, chegou na esquina, e quando chegou lá na esquina, a moça voltou em direção a ela e disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para a senhora passou o dia orando e chorando, e Deus mandou dizer para a senhora que Ele ouviu a sua oração. Virou as costas e foi embora. E de repente aquela senhora chegou na célula e disse assim: Deus ouve oração mesmo, Deus ouve oração, olha o que aconteceu comigo.
Deus fala pelo seu Espírito, Deus fala pela sua palavra, mas em alguns momentos Ele usa pessoas, usa uma mensagem, usa alguém que está no meio do caminho, e de repente aquela palavra vem direto ao nosso coração, como confirmação de que Deus está falando conosco. É tremendo isso. Essas são as maneiras de Deus agir no meio da gente. Por isso, lembra disso, toda palavra que é dada para nós tem que ser julgada à luz da palavra de Deus, não esquece disso, tá? Senão eu vou ficar aquela pessoa medrosa que não sei o que eu vou fazer. Toma cuidado que às vezes vem umas palavras doidas, viu? Eu me lembro de uma vez que eu estava chegando aqui na igreja, bem no começo, 29 anos aqui, e chegou uma irmã no meu gabinete e disse assim: pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. Eu disse: pois não, minha irmã, qual é a mensagem? Ela disse assim: o senhor vai morrer em setembro. Ô, mensagem danada. Aí eu virei para ela e falei: tá bem, minha irmã, então eu vou devolver a mensagem para o senhor. Se é de Deus vai acontecer, se não é de Deus não vai acontecer, e eu vou ter paz no meu coração, porque eu sou servo dele. Está me chamando de falso profeta? Eu não estou chamando de nada, eu só estou dizendo que eu vou devolver para Deus. Isso é problema dele, se eu vou morrer ou não vou morrer, eu não vou ficar preocupado com isso. Passou setembro, eu chamei ela e o marido. Falei assim: ó, se fosse no tempo do Velho Testamento, tinha que botar você lá no estacionamento da igreja e apedrejar até morrer, porque eu não morri em setembro. Está entendendo? Tem uns caras doidos aí. Então não fica prestando, julga a luz da palavra de Deus, tá? Mas há momentos que Deus fala conosco, que a gente sente, o Espírito Santo vai lá e testifica no coração da gente. E se a gente aprende a ouvir a voz de Deus, tá? A gente vai descobrir assim: olha, se Deus tem alguma coisa para falar sobre esse assunto comigo, primeiro Ele já falou no meu coração. Depois Ele vai testificar de outras maneiras, e aí a gente não fica amedrontado, nem angustiado, mas a gente sabe discernir a voz do Espírito. Todavia, é importante que a gente não endureça o coração quando o Espírito Santo está falando, dentro da nossa alma, através da sua palavra, depois através de pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo na nossa vida, e Deus usa os lábios para tocar profundamente o nosso coração, porque quando esse testemunho de Deus vai se processando e a gente endurece o coração, a gente perde a bênção da visitação de Deus na nossa vida. Terceira coisa que a Bíblia vai falar aqui para a gente sobre a maneira como Deus fala conosco. Terceira não, quarta, tá? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 18, versos 41 em diante. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. E então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. E então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. A quarta maneira de Deus falar conosco é quando Deus usa pequenos sinais. Há momentos na nossa vida que a gente tem dúvida da vontade de Deus, dos processos de Deus na nossa vida, e às vezes a gente tem que tomar decisões, e essas decisões são decisões importantíssimas da nossa vida, e então nós precisamos ter certeza absoluta da vontade de Deus. E então a gente começa a orar e pedir sinais para Deus. Não tem nada de errado em a gente pedir sinais para Deus. Você lembra de Gideão, que ele pediu um sinal para Deus? Ele coloca lá o novelo de lã de noite, né? Se ficar seco e o chão molhado, eu sei que é o Senhor. Se ficar molhado e o chão seco, é sinal do Senhor. Na vida da gente há momentos que Deus
nos dá sinais. Elias tinha acabado de fazer um milagre extraordinário. Ele pediu fogo do céu, o fogo desceu, e os 450 profetas de Baal foram aniquilados. Mas ele tinha dado uma palavra do Senhor. A palavra tinha sido dada 3 anos antes. 3 anos antes, ele tinha dito para Acabe: Acabe, vai parar de chover hoje, e não vai mais chover até o dia em que eu voltar para você e disser que o Deus Todo-Poderoso vai fazer chover outra vez. E ele deu aquela palavra, aconteceu tudo aquilo, e naquele momento, quando os profetas de Baal foram aniquilados, ele volta-se para Acabe e diz assim: Acabe, hoje vai chover. E eu não sei porquê, mas eu acho que naquela hora Elias tremeu na base. Senhor, será que eu ouvi a tua voz mesmo? Foi do teu espírito? Será que? E aí então ele vai para o Monte Carmelo outra vez e começa a orar: Senhor, manda chuva, manda, Senhor, porque o Senhor me deste uma palavra, e o Senhor honra a tua palavra. E ele está orando, ele manda o serviçal dele dar uma olhadinha na direção do mar: tem alguma nuvem se formando? E ele volta: tem não, nenhuma, nem nada, está limpo, céu azul de brigadeiro. Não, ele não ia falar brigadeiro, porque não tinha brigadeiro naquele tempo. Então, aquela coisa lá. Ele vai a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez. Na sétima vez, aquele homem volta dizendo assim: olha, tem uma pequenina nuvem lá longe, do tamanho de um punho, de uma mão de um homem. Ele diz: basta, o Senhor já me deu o sinal. O Senhor já me deu o sinal. E aí ele manda dizer para Acabe: Acabe, vai rápido, senão a tua carruagem vai atolar e você não vai conseguir chegar em casa, porque vai cair uma chuva só. E vai acontecer exatamente isso. Deus às vezes coloca, Ele na sua graça, confirma a sua palavra através de sinais. Quando nós estávamos para vir aqui para Curitiba, envolvia uma série de decisões. Nós tínhamos recebido o convite dessa igreja para pastoreá-la, e eu estava orando a Deus e pedindo discernimento para isso. Eu me lembro que fui procurar um conselheiro, um irmão muito querido, já faleceu, muito querido, que era meu mentor, meu conselheiro, um pastor já mais idoso, e eu perguntei para ele: o que o senhor acha desse convite? Recebi o convite da primeira igreja batista de Curitiba. E ele disse para mim: não vai não, meu filho, aquele povo é ruim demais, não vai não, você vai sofrer muito lá. E eu falei: Senhor, e agora, o que eu faço? Aí eu fui falar com o meu pastor, aquele que tinha sido meu pastor, eu tinha sido seminarista dele. Ele falou: ih, filho, não vai não, você vai sofrer demais lá em Curitiba. Todo mundo só falava que eu ia sofrer aqui, não está entendendo, Não, esse negócio assim e tal. E eu falei: mas Senhor, eu não quero ouvir a opinião das pessoas, eu quero ouvir o Senhor, qual é a tua palavra? E aí então eu e a Cleusa fizemos um compromisso, falamos assim: nós vamos pedir sinais a Deus. Eu não vou falar para você qual é o meu sinal, e você não vai falar para mim qual é o teu sinal. E no dia tal nós vamos conversar para tomar decisão. E aí eu pedi um sinal para Deus, e a minha esposa pediu outro sinal para Deus. E cada um de nós recebemos separadamente os nossos sinais. E aí, quando fomos conversar um com o outro, dissemos: olha, eu pedi um sinal para Deus, você sabe, você pediu, o meu sinal foi esse, e Deus respondeu. Então a gente não tem dúvida, vamos pegar as coisas, vamos embora, porque o Senhor está mandando. Às vezes a gente tem dúvidas sobre algumas coisas. Eu me lembro de uma vez que estava para comprar um apartamento, e era sonho, a gente estava orando por isso, e apareceu uma coisa boa, um negócio de pai para filho, porque um irmão, naquela época ele não era convertido, mas casado com uma senhora convertida, era dono de uma construtora e quis me ajudar. De fato ele quis me ajudar.
Ele fez uma proposta para que eu pagasse a entrada, não o financiamento, né? Em 12 anos. Tá bom assim? A entrada, em 12 anos, tá? E aí ele, todo feliz, me apresentou a proposta, e eu disse para ele assim: olha, querida, é maravilhosa a proposta, é de pai para filho, mas eu preciso de algum tempo para orar, porque eu não faço nada sem perguntar para Deus. Acho que aquele homem achou que era doido, né? Falei: pô, o cara é louco, né? Tá bom, pastor, vai orar, né? E eu fui orar, e eu pedi um sinal para Deus. Eu pedi um sinal na palavra, e a minha mulher pediu um sinal físico, prático. Ela falou assim: Senhor, se alguém der uma oferta, nem que seja R$1, não para a igreja, mas para nós, eu creio que o Senhor vai dar o suprimento necessário para a gente pagar essa conta e não envergonhar o teu nome e ter o nosso apartamento. Eu estava no centro da cidade, ali perto da Receita Federal, e a Cleusa estava dirigindo, e marcamos um horário para ela me pegar ali naquele lugar, e aí eu estava esperando ela ali na frente da porta da Receita Federal, e ela iria passar com o carro. Um pouquinho antes dela passar, passou uma senhora, disse: pastor, que maravilha, encontrei o senhor aqui. Falei: que bênção, meu irmão, que bom. Por quê? Deus me mandou fazer uma coisa. Abriu a carteira dela, pegou uma nota de R$50 e colocou no meu bolso. Disse: minha irmã, o que é isso? É para construção, para missões, é dízimo? Falou: não, Deus me mandou dar para o senhor. Virou as costas e foi embora. E eu fiquei assim: mas o que aconteceu aqui? Que eu não entendi nada, porque eu não sabia o sinal dela. Aí quando eu entro no carro, e digo assim: mulher, aconteceu a coisa mais doida da minha vida. Chegou uma senhora lá, abriu a carteira, botou R$50 no meu bolso. Eu fiquei olhando, não entendi nada. Ela: meu Deus, aleluia, esse era o sinal. Eu tinha o meu, eu queria que Deus falasse comigo. E aí eu fui ler a palavra, abri a palavra, daquele jeito que eu me converti, e saiu assim: já vistes a terra, já espiastes a terra, e vistes que era boa, por que te demoras em tomar posse dela? Você tem dúvida? Comprei o apartamento. Há coisas na nossa vida que Deus precisa falar de outra maneira, e Ele fala através dos seus sinais. É gostoso a gente depender de Deus e ver que não é coincidência, que não é nada disso, é mover do Espírito. Deus está se movimentando no meio da gente. Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da palavra, Ele fala através de pessoas, mas Ele também revela os sinais dEle. Tem uma nuvenzinha lá longe, e aí a gente diz: Senhor, eu creio, porque essa é a tua palavra. Quinta maneira como Deus fala ao nosso coração, são as manifestações de Deus ao nosso redor. 1 Reis 17 diz assim, verso 1: ora, Elias de Tisbé em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Há momentos que Deus está falando conosco de muitas maneiras e a gente não quer ouvir. Ele fala com o seu espírito, Ele fala através da sua palavra, Ele coloca os profetas dEle, Ele dá sinais para nós e a gente não quer ouvir. Então Deus começa a chacoalhar a nossa vida. Uma das maneiras que Deus usa às vezes para falar conosco, eu não estou falando que todo problema na nossa vida é o chacoalhar de Deus, mas há algumas situações que Deus balança a nossa vida, porque às vezes a gente está colocando a nossa esperança, a nossa fé nas coisas que nos trazem segurança, e Deus vai lá e arranca fora as coisas que nos trazem segurança. E aí a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, olhando para aquilo que Ele está fazendo. Deus usou nessa experiência de Elias a seca como a voz do Espírito, e usou o fogo do céu que consumiu todo o sacrifício colocado ali,
como sinal, manifestação de Deus no meio das pessoas. Querido, Deus está falando com você lá no teu trabalho, Deus está falando com você quando você está dirigindo o carro, Deus está falando com você quando você entra na sua casa. Olha ao seu redor, há manifestações de Deus acontecendo hoje na tua vida. Presta atenção, porque Deus está falando. Ele fala também através das circunstâncias, e às vezes a gente tem que parar para discernir: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me dizer? Qual é o teu ensino? E aí a gente começa a discernir aquilo que está acontecendo na nossa vida à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus no nosso coração. Mas quando a gente está duro, Deus tem que fazer amolecer o coração. E é por isso que algumas vezes Deus quebra o coração duro com a sua marreta. Não tem jeito de quebrar pedra a não ser com marreta. Se o teu coração está de pedra, ele vai dar umas marretadas. Aquele livrinho, né, Orações que Deus Gostaria de Ouvir, que escrevi, meu pai, quando estava vivo, deu de presente esse livro para o frentista de um posto. E na outra semana, quando ele passou para abastecer, perguntou: e aí, você leu? Ele disse: li, sim senhor. E gostou? Falou: não senhor. Por que não gostou? Aquela parte que fala do quebrantamento, não gostei não. Esse negócio da marreta de Deus, não quero não. Mas e o seu coração está maleável? Não está não, senhor, mas eu também não quero a marreta. E às vezes a gente está assim, né? O coração não está maleável e a gente não quer a marreta, mas o único jeito de quebrar o coração é com a marreta. Então, olha para o que Deus está falando no meio das circunstâncias da sua vida. Sexta maneira que Deus fala é quando o Espírito de Deus revigora a nossa vida. A palavra de Deus diz assim, capítulo 18, verso 46, e 1 Reis 19, 7 e 8, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Ele foi na frente da carruagem antes da chuva. 1 Reis 19, verso 7 e 8, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Outra maneira de Deus falar ao nosso coração é quando Ele revigora a nossa alma. A gente entra na presença de Deus e está quebrado, está arrebentado, e a gente chora, e a gente fala com Ele, e a gente busca a face dEle, e às vezes a gente não vai ouvir nenhum som, nenhuma voz, mas algo estranho acontece, a gente se levanta, e parece que alguma coisa está nova dentro da gente, e a gente sai para trabalhar, a gente sai animado, e diz: o que aconteceu comigo? O Espírito de Deus renovou a minha alma. É como se Ele estivesse dizendo: filho, eu estou aqui, está preocupado com o quê? Eu tenho uns negócios meio doidos, acho que eu estou ficando velho, estou ficando meio doido, né? Outro dia eu levei uma bronca de Deus. Você leva a bronca de Deus? Eu levo também. Eu estava preocupado com a velhice, falei: Senhor, esse negócio do INSS é muito cruel. Você paga, chega no final, é horrível, como é que eu vou me manter na minha velhice? Tenho que vender esse apartamento, tenho que fazer, comecei a fazer tudo plano, o que eu tinha que fazer, de que jeito tinha que fazer, aí eu fui orar: Senhor, tal. Aí o Espírito Santo falou para mim: ô meu filho, quem te sustentou até hoje? Foi o Senhor. Então o que é que você está preocupado? Né, Senhor? Então levanta daí, olha para frente e segue a tua vida. Eu sou o Senhor da tua vida. E aí eu saí animado. Aleluia. Meu plano de previdência está garantido. Minha alma está revigorada. Entende? O Espírito de Deus vem lá e trabalha o nosso coração.
E a gente pode levantar. Às vezes os problemas estão diante de nós, mas nós fomos revigorados pela presença do Senhor. Às vezes chega quebrado num culto, fala a verdade, né? Chega o Senhor, puxa vida, eu não sei se eu queria vir na igreja hoje não, Senhor, eu queria ficar debaixo da coberta, por que eu não fiquei assistindo pela televisão? Mas Deus te queria aqui, não é verdade? E de repente a gente sai, diz, o que aconteceu? Eu não sei, mas a minha alma está revigorada. É Deus falando conosco, através da paz no nosso coração. Eu não gosto de dizer que a paz é um sinal de Deus para a nossa vida, porque existe falsa paz. Tem gente que diz assim, eu estou em pecado, mas eu estou em paz. Mas há momentos que Deus revigora a nossa alma, e a paz vem ao nosso coração, independentemente das coisas que estão acontecendo, porque o Senhor está conosco. Tem duas outras coisas, meu tempo acabou, mas tem duas outras coisas que eu vou só citar. A ministração dos anjos, esse eu vou deixar para um dia especial, para falar como é que os anjos trabalham. Eu acho que você vai gostar. Provavelmente semana que vem eu vou falar sobre a ministração dos anjos. E depois eu quero falar sobre os marcos memoriais de Deus na nossa vida. Deus coloca marcos referenciais na nossa vida, para que a gente não se perca na caminhada. Esses dois eu vou deixar para depois, para a gente estudar como Deus está marcando a tua vida na sua história. Nessa noite eu queria terminar orando com você. A gente sempre termina o culto assim. E algumas pessoas me perguntam, por que, pastor? Porque eu acho que toda vez que Deus fala ao nosso coração, Ele é digno de receber uma resposta da gente. E às vezes, quando a gente não responde na hora, e não se compromete na hora, a palavra de Deus diz que Satanás pega a semente que foi lançada sobre o coração da gente, e arrebata, e leva embora. Porque ele sabe que se essa semente ficar ali, ela vai frutificar. Então a gente sai por aquela porta, não tomou nenhuma decisão, não vai tomar, porque Satanás vem e leva embora a semente. Então nessa noite, eu queria orar com pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Lembra que eu falei que nunca Deus começou a falar hoje? Porque desde que você nasceu, você é amado de Deus. Desde que você existe, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele já amou você, porque Ele já conhecia todas as coisas. Então desde o primeiro momento que você respirou nessa terra, Deus já começou a falar com você. No ventre da sua mãe, Deus já começou a falar com você. Ele marcou a tua vida, de alguma maneira. E Ele vem falando. Ele usa o seu espírito em muitas maneiras diferentes. Ele usa a palavra, Ele usa as mensagens, Ele usa os homens de Deus, Ele usa os sinais de Deus, Ele usa tantas ferramentas. Agora, o importante é o que a gente faz com a palavra. Há alguma coisa que o Espírito de Deus está falando com você há muito tempo, e que você está relutante em ouvir. E quando a gente está relutante, a gente acha desculpas, a gente racionaliza a voz de Deus no nosso coração. Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, será que não é radical demais? Será que? Então, se Deus está falando ao seu coração hoje, eu queria fazer uma convocação a você de rendição integral. Chega de será. Agora, Deus está dizendo para você, através dessa mensagem, tenho falado com você porque você é meu filho amado. E tenho um plano para a tua vida. O plano eu já escrevi. Você quer o meu plano? Ou quer o seu? Se você me deixar, eu vou colocar esse plano em prática na sua vida. Você vai sentir medo? Vai, eu sinto medo às vezes, até da velhice.
não é verdade? Mas eu vou estar caminhando com você. Na verdade, eu vou ser o caminho. Você vai segurar na minha mão e eu vou te guiar. E olha, nessa santa parceria, você vai aprender a discernir a minha vontade. E eu vou mostrar para você o que eu preparei para você aqui e por toda a eternidade. Então, se hoje a voz do Espírito falou com você de novo, eu queria convidar você para fazer uma entrega e dizer: Senhor, eu vou abraçar essa voz de toda a minha alma, eu vou te seguir de todo o meu coração. As entregas que o Senhor está pedindo, eu estou morrendo de medo, mas eu sei que vieram do Senhor, e eu vou colocar nas tuas mãos. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora, vai saindo do teu lugar agora, em nome de Jesus, e vem para cá, eu quero orar com você. Você que está lá em cima na galeria, sai primeiro, faz favor, querido. Você tem que descer todas essas escadas aqui, para a gente orar junto. Você que está aqui embaixo, vai saindo do teu lugar agora, em nome de Jesus. O Espírito falou com você, não resista à voz do Espírito, senão outra vez, você vai endurecendo o teu coração, e o Senhor está falando: para com isso, filho, já revelei a minha vontade para você, Há algumas pessoas que estão aqui hoje, que o Espírito Santo está falando há muito tempo, que chamou e separou você para a obra do ministério. O Espírito Santo está testificando isso no meu coração. Deus falou isso para você, filho: vem agora, é hora de consagrar, dizer: eu aceito o chamado do Senhor na minha vida, e eu não sei como é que vai ser, nem sei para onde eu vou, mas eu estou aqui, Senhor. Então, se o Senhor está falando com você, vai saindo do teu lugar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Às vezes, queridos, o Espírito Santo de Deus, no meio de uma batalha muito intensa da nossa vida, Ele está pedindo para a gente colocar pessoas amadas no trono de Deus. Às vezes a gente está segurando essas pessoas com as mãos, tentando proteger, tentando cuidar, e Deus falou assim: filho, entrega para mim, filha, entrega para mim, isso é problema meu. E a gente não entrega, a gente fica segurando, e Deus diz assim: eu não vou conseguir trabalhar, entrega para mim. Então hoje, se o Espírito Santo está falando isso com você, vem aqui e entrega. Senhor, de hoje em diante, essa pessoa que eu amo, que eu estou tentando proteger, eu vou colocar nas tuas mãos. Não é que você vai amar menos, mas você vai deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer nessa vida. Não está entendendo? Você coloca lá: Senhor, faz o que for preciso. Agora eu vou assistir a obra do Senhor na vida dessa pessoa. E você vai só regando com as suas orações, e deixa Deus trabalhar do jeito dele. E quando as coisas começarem a acontecer, você vai dizer: estou entendendo, Senhor, Tu estás mexendo no tabuleiro da vida. Querido, se a marreta de Deus desceu sobre a sua cabeça, o único jeito dela sair é quando o coração se quebranta. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, diz a palavra de Deus. Então, vem com o coração mole e diz: Senhor, vai ser do Teu jeito, não do meu jeito. E a gente vai orar ao Senhor juntos agora aqui, tá? Quem mais o Espírito Santo está chamando? Mas vem rápido, para a gente orar juntos, nesse tempo tão precioso de entrega. Parece que a gente está entregando uma coisa só, mas não é assim não. A gente está entregando o coração da gente, porque essas coisas que você está entregando controlam a tua vida, e a gente vai colocar na mão de Deus para que o Senhor controle a nossa vida, amém? Vamos orar junto então? Primeira oração eu preciso que você me ajude a fazer. Segunda eu vou orar por você. A primeira oração é: o que você está entregando? Dá nome. Fala: Senhor, eu vim hoje entregar isso para o Senhor. Isso aqui, ó, que está aqui na minha alma. Tu tens falado isso para mim e eu tenho lutado contra a tua voz. Por quê? Porque eu tenho medo, porque eu gosto, porque eu estou envolvido, porque sei lá. Mas fala. Mas diz assim: Senhor, hoje eu vou deixar no teu altar, para que no lugar disso que controla a minha vida, o Senhor possa controlar o meu coração.
Fala isso para Deus com as tuas palavras, dá nomes, conta a história para o Senhor do que está aí. Às vezes são dores que estão dentro da nossa alma, que precisam ser tratadas, uma lembrança doída, algo que machucou a nossa vida, e a gente fica com aquilo dentro da nossa alma. Coloca na mão do Senhor. Eu não quero mais, Senhor, chega. Agora eu vou orar por você, tá bom? Senhor Jesus, eu te louvo por esse povo que é teu. Ó Pai, essa mensagem estava dizendo todo o tempo que eles são amados do Senhor, que o Senhor nunca parou de falar com eles, que a tua voz se manifesta de muitas maneiras diferentes na vida e no coração deles. Por isso, Pai, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus agora, e aquele vigor que nós falamos agora, aquele vigor que faz a gente se sentir forte para correr, se sentir forte para caminhar, para seguir adiante, que esse vigor venha agora sobre a vida desses teus filhos, e junto com esse vigor, o teu Espírito testifique ao coração deles: filho amado de Deus, filha amada de Deus. Que o teu Espírito esteja envolvendo e enchendo com a tua graça, que esses corações, Senhor, sejam de alguma maneira tocados profundamente pelo amor do Senhor. Ó Pai, há histórias, há cenas, há marcas, há lembranças, mas nessa hora eu quero te pedir, Senhor, toma a vida inteira nas tuas mãos, a vida inteira, o passado, o presente e o futuro que não nos pertence, constrói junto conosco, dia a dia, porque o Senhor é o caminho, e nós vamos andar no Senhor. Ó Pai, que haja um pacto de compromisso com esses teus filhos, eles com o Senhor, e uma aliança do Senhor com eles, nestas áreas que eles entregam, e em toda a vida. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora, fica de pé quem está ajoelhado, tá? Não sai daqui não, tem algumas coisas que eu queria pedir para todos os pastores que estão aqui na igreja hoje, virem aqui na frente, todos eles estão aqui. Às vezes a gente chega na presença de Deus necessitado de que alguém ore pela gente. Eu orei aqui por vocês, mas diz assim, eu queria falar para alguém que está no meu coração, e alguém orar por mim especificamente, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar cantando para encerrar o culto, e se você quer que alguém ore por você, tá? Os pastores da igreja vão estar aqui na frente, os outros pastores, membros da igreja que estejam aqui também, podem chegar aqui, tá? Vai ser uma bênção se você nos ajudar. Alguns líderes espirituais que estão aqui, líderes de célula, se quiserem vir aqui na frente para orar também, estejam aqui conosco. E se você tem o desejo, enquanto a gente estiver cantando, chega perto, diz, ora por mim. Ele vai perguntar, por que você quer que eu ore? Diz, olha, está acontecendo isso na minha vida, eu oro pela minha família. Diz o que está no teu coração, e a pessoa vai orar especificamente. Lembra, não tem poder na oração de quem ora. O poder está em quem ouve. Quem é que tem poder? Jesus, que vai ouvir essa oração. Mas há momentos que a gente precisa de ter um irmão perto da gente, tá? Segunda coisa, se você hoje está tomando uma decisão lá de Jesus, no sentido assim, olha, de hoje em diante a minha vida vai pertencer a Ele, eu quero aprender a andar no rumo do Senhor, tá? Tem um pessoal que está com esse jaleco vermelho aqui, ó. Levanta a mão que está com o jaleco vermelho aqui, tá? Então, tem alguns daquele lado, desse lado. Você chega perto deles enquanto a gente estiver cantando e diz assim, eu hoje entreguei a minha vida para Jesus, eu quero aprender a caminhar nesse caminho. Você pode me ajudar? E eles vão explicar para você os próximos passos. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Tá? E eles vão orientar você nisso.
Se tem alguém que não tem uma Bíblia, tá? Não estou falando uma Bíblia de enciclopédia, aquelas grandonas que a gente não consegue nem carregar, tá? Uma Bíblia que você pode ter na sua bolsa, que você pode carregar no seu bolso, para você levar, para poder estudar a palavra de Deus. Pede para alguém que está de jalequinho vermelho, é um presente dessa igreja para você. Ninguém vai cobrar nada para você não, tá? É um presente para você, tá? Última coisa, se você está no meio dessa jornada de batalha espiritual e precisa ter um coaching, já ouviu falar desse negócio? Coaching, tá? Aquele treinador que fica do lado da gente, a gente chama isso de discipulado, tá? Alguém que um a um trabalha, o teu coração, a tua dúvida, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, normalmente é um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, e a gente vai acompanhando a vida das pessoas. Se você quiser, a igreja faz isso com muita alegria, gratuitamente, é uma maneira de a gente caminhar junto, tá? Um casal com outro casal, é uma delícia, gente, porque a gente tem um irmão mais velho que pode ajudar a gente a crescer. Então a gente pega um dia da semana, toma um café da manhã, um horário de almoço, a gente se encontra, uma coisa informal, às vezes até fora aqui da igreja, num lugar neutro, e a gente conversa sobre as coisas de Deus. É uma riqueza. Se você quiser, Deus tem essa bênção para você. Mas se você quiser, não é obrigado, tá? Depende de você. A gente não quer invadir a tua privacidade. A gente quer ser irmão em Cristo junto com você, tá bom? Dá a mão para quem está perto de você. Você que está aí, se levanta, dá a mão, fecha o corredor. A gente vai terminar o culto nessa festa espiritual. É uma festa, fala a verdade, não é gostoso? É uma festa na presença de Deus. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Antes da fundação do mundo, Deus te ama. Adora o Senhor junto conosco. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Só você cantando, querido. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. É assim que a gente se sente muitas vezes. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha
minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Amém, amém. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Queridos, eu queria orar com você antes de você sair daqui. Queria chamar o Adelmo. Adelmo, sei que você está aqui, vem aqui um pouquinho, eu queria orar junto com você. A gente vai orar juntos agora para encerrar esse culto. Eu chamei o Adelmo aqui porque eu queria que, como igreja, queridos, a gente orasse nesse momento pelo Adelmo, pela Mara, sua esposa, pela família. E vem aqui. Você já sentiu momentos que, por mais que você estivesse rodeado de pessoas à sua volta, você já se sentiu sozinho? Quem que já se sentiu assim aqui? Agora, não é bom quando a gente se sente amado numa demonstração de carinho, mesmo que seja por pessoas que a gente não conhece? Não é bom a gente se sentir abraçado nessas situações? Então é o seguinte, o Adelmo está aqui, né, Adelmo? Adelmo é muito querido, um casal muito querido, ele e a esposa. A filha deles, a Dailin, ela está com quantos anos, a Dailin? 35 anos. Está vivendo um momento muito complicado, com câncer, e a situação complicou mais ainda. Tem sido cada dia mais difícil. Não dá para ficar recebendo visita mais toda hora. Aí a gente fica falando pelo WhatsApp para saber como é que está, orando juntos dessa maneira. Mas quando eu vi o Adelmo aqui, eu queria que você nos ajudasse a orar por isso, para que isso que a gente cantou aqui agora pudesse ser de alguma maneira um milagre do Senhor na vida dessa família. O Senhor, Ele é soberano na sua vontade. O nosso desejo, o que nós cremos, a fé que temos, é que Deus é capaz de fazer tudo diferente daquilo que está acontecendo hoje. Nós cremos que Deus tem poder para curar, cremos. Nós nos submetemos à vontade e à soberania do Senhor, mas assim nós colocamos a nossa fé em prática. Por isso que eu queria aqui junto com o Adelmo, mas representando também cada um de vocês que estão aqui, que está vivendo um momento de lutas, desafios, batalhas intensas, seja na área pessoal, seja na área ministerial, seja na área financeira, no trabalho, com essa crise toda que está acontecendo no país. Uma das células que nós conhecemos aqui aconteceu de 3 casais da mesma célula, os 3 casais, o esposo e a esposa serem mandados embora. Estão lá com o coração angustiado, como é que vai ser? Como é que vai ser pela frente? Gente que está doente. Recebemos aqui um pedido de oração em prol da Daniele, que sofreu um acidente automobilístico hoje, está entre a vida e a morte. Gente, são tantas coisas que acontecem, mas o que a gente ouviu aqui é que é possível a gente ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor falando no nosso coração. E eu creio nisso. Eu creio que muitas vezes o bálsamo do Senhor que a gente precisa é derramado como óleo sobre a nossa cabeça e vai até a planta dos nossos pés. E são momentos que nós precisamos que Deus tome o nosso coração nas mãos dEle. E assim como o Adelmo está aqui, talvez alguns de vocês estejam dessa maneira. Aqueles que estão com a gente pela Rede Super, aqueles que estão pela internet. Então eu queria encerrar esse culto orando assim. Você concorda, querido, a gente orar dessa maneira? Você pode estender as suas mãos para cá e nós orarmos assim? Pai querido, diante da Tua santa presença,
Não existe outra razão maior para colocarmos a nossa fé e as incertezas também que temos no nosso coração, a não ser no Senhor. Existem palavras que a gente não consegue mais colocar no nosso vocabulário. Existem momentos que o silêncio da nossa alma é como um som diante do Senhor e nos seus ouvidos, porque nós nem sabemos mais como expressar o que estamos sentindo. E Pai querido, como faz a diferença nessa hora? Além de todo o carinho de pessoas, além de toda a demonstração de amor de gente que o Senhor coloca à nossa volta, como existem momentos que a gente está precisando é sentir o Senhor ali, como se fôssemos abraçados pelo Senhor. Quantos momentos estão passando aqui, gente que está aqui essa noite, que está participando com a gente desse culto, e que estão vivendo lutas tão tremendas na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, crise conjugal, saúde, desafios, expectativas que foram frustradas. Mas Pai querido, não existe nada, e eu creio nisso, que não existe nada do que esteja acontecendo conosco agora, aqui neste momento, na vida individual de cada um, que não seja do conhecimento do Senhor, que esteja distante dos teus olhos, Pai. Não existe nada que está passando no coração e na mente de cada um dos teus filhos que estão clamando a Ti por alguma área neste momento, que não esteja sendo ouvido pelo Senhor. A Tua palavra nos diz que a mão do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. A Tua palavra nos diz que os Teus ouvidos não estão fechados para que não possa nos ouvir. Nós queremos clamar nesse momento a intervenção divina do Senhor. O que é o melhor para cada um de nós, nós queremos crer que é isso que o Senhor está liberando para cada um de nós. Colocamos a vida do Adelmo, da Mara, colocamos a vida dessa família, deste casal nas Tuas mãos. Eu imagino como é que está o coração deles, tão apertado e tão pequeno, mas Pai querido, renova as forças, revigora a fé, manifesta a paz que excede todo o entendimento, Pai querido. O amor do Senhor chega ao ponto de constranger o coração, que eles sejam envolvidos por esse amor do Senhor. Clamamos pela Daine, Pai querido, intervém a Tua mão ali. Os momentos de dor tão pesados que ela está passando, momentos tão complicados que ela está passando, Pai querido, esteja com os Teus anjos ao redor daquele leito, daquela cama. Esteja o Senhor falando ao coração da Daine, tão querida, Senhor. E assim seja com cada um de nós. Ah, Pai querido, um desejo que eu tenho no meu coração é sair daqui hoje com esta palavra do Senhor viva na minha mente e no meu coração, ouvindo o Senhor, ouvindo a Tua voz. Que assim seja todos os dias. Que ao chegarmos à nossa casa essa noite, nos deitarmos, a gente possa deitar em paz, porque sabemos que o Senhor está ali presente. E quando acordarmos amanhã pela manhã, Pai, e abrimos os nossos olhos, e percebemos que o Senhor mais uma vez nos deu a possibilidade de vida, que as nossas certezas continuem firmadas no Senhor e na segurança que o Senhor dá. Estende a Tua boa mão sobre cada um de nós, que a graça e a misericórdia, a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre a vida do Teu povo. Assim nós oramos e assim dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, querido. Vai na graça do Senhor. E olha, não sai daqui não, sem desejar essa graça de Deus na vida de alguém, tá bom? Deus abençoe você.